Os que têm a oportunidade de conviver comigo, seja na vida universitária, seja mesmo nas atividades espíritas, sabem que tenho uma especial predileção pelo raciocínio desenvolvido por Hannah Arendt. O estudo das suas obras, a reflexão sobre a sua postura enquanto uma mulher no mundo, sempre me cativaram e me fazem permanentemente a ela voltar aos seus textos para refletir. Há um deles que foi publicado depois do evento. Ela fez um discurso em homenagem a Karl Jaspers, na Universidade da Basileia, no ano de 1969. É uma homenagem póstuma. O discurso termina com as seguintes palavras: não sabemos o que acontece quando um ser humano morre. Sabemos apenas que ele nos deixou. Nós nos apoiamos em suas obras, mas sabemos que as obras, na verdade, não precisam de nós. Elas são o que alguém que morreu deixou para trás no mundo, que existia antes que ele viesse e continua a existir assim que ele o deixa. O que será das obras depende do curso do mundo, mas o fato de que esses livros eram vida vivida, esse fato não passa imediatamente a integrar o mundo e está sujeito ao esquecimento. Aquilo que no ser humano há de mais fugidio e ao mesmo tempo mais grandioso, a palavra falada e os gestos singulares, morre com ele e depende da nossa recordação e homenagem. A recordação se realiza através da convivência com os mortos, da qual resulta uma conversa que os faz ressoar novamente no mundo. A convivência com os mortos é o que devemos aprender e é o que estamos começando hoje na comunhão de nossa tristeza. O texto é belo, fala por si, não representa em toda a sua extensão aquilo que nós, os espíritas, pensamos e já entendemos, porém fala de algo com o que o projeto Richard Simonetti tem muito a ver. Ao longo dos últimos dias, nós pudemos contar com a sua colaboração para que a obra do Richard, aquela que é mesmo a vida vivida de que nos relembra Hannah Arendt, não pereça. Que o acesso ao que ele, com tanto carinho, com tanta propriedade, com tanto esforço, nos deixou, não se perca. Que as novas gerações de entusiastas, de admiradores da doutrina espírita, possam saber que trilhou por aqui alguém de uma seriedade inconteste, de um compromisso extremamente profundo, alguém fiel àquilo que escrevia, falava e, notadamente, vivia. Foram 30 dias em que pudemos voltar aos textos de Richard. Nós já havíamos feito a mesma incursão, só que não de maneira falada, mas apenas com a transcrição de frases. Agora os caminhos foram diversos. E antes que cheguemos ao projeto Richard Simonetti ano 3, que é um desafio para todos nós gostaríamos de terminar esse nosso compromisso, que é um compromisso feliz de amigos que homenageiam um amigo. A sua presença entre nós continua, não apenas nas inspirações, mas nas leituras, nas evocações.
nós queríamos terminar homenageando a você que nos acompanhou. Sim, a Associação Chico Xavier para a Divulgação da Doutrina Espírita, há alguns anos atrás, providenciou a gravação de um vídeo. Convidou ao Richard e ao nosso amigo Isaías Claro, lidador espírita de grande relevância, para que mantivéssemos um diálogo. A câmera ligada, roteiro aberto, e nós iríamos conversar sobre assuntos. Havia acabado de acontecer uma difícil tragédia, como todas são, uma difícil situação, que era o incêndio da Boate Kiss. Evidentemente, o assunto que dá início àquela conversa e por ela se prolonga em debates envolve as mortes coletivas. O vídeo que vocês verão a seguir é inédito. E nós agradecemos aos diretores da associação por nos haverem cedido aquele material que, editado, vai agora ser transmitido. Ele dura mais um pouco do que 1 hora, mas é rico no seu conteúdo. Será a primeira vez que chegará ao conhecimento de todos, já que o material estava guardado e não foi divulgado. Está sendo agora em homenagem ao Richard, mas particularmente a cada um de vocês. Antes de passarmos à sua exibição, e levando em conta tudo aquilo que Hannah Arendt, na sua homenagem a Karl Jaspers, fez e que nós insistimos em fazer para que o que foi uma vida vivida não fique perdido, eu gostaria de registrar um agradecimento profundo a todos aqueles que nos ajudaram na produção dos áudios, na seleção dos textos, na edição e divulgação. Não vou nominá-los porque os créditos ao final vão apresentá-los, mas queria deixar aqui reconhecido a todos eles e a Tânia, esposa do Richard, que nos acompanhou torcendo e permitindo que tudo isto fosse feito. O meu mais profundo muito obrigado. Vamos ao vídeo. Vamos ver todas as lições que Richard e Isaías Claro nos oferecem sobre temas espíritas de tanta relevância. Obrigado e até o projeto RS3 em 2022. A Associação Chico Xavier, da cidade de Bauru, interessada na divulgação da doutrina espírita, promove hoje o encontro de dois importantes trabalhadores na seara da doutrina espírita e que nos darão informações e considerações a respeito de assuntos que têm tomado o noticiário
e, da mesma forma, as reflexões dos espíritas. Assunto este ligado às expiações coletivas. Estão aqui conosco Richard Simonetti, da cidade de Bauru, escritor conhecido nacional e internacionalmente, que realiza exposições acerca da doutrina de há muito tempo e tem uma vasta folha de serviços a ela prestada. E também Isaías Claro, da cidade de Marília, como atividade profissional, mas de Oswaldo Cruz, que também se constitui um divulgador de excelência, produzindo obras, participando de encontros que buscam levar àqueles que se interessam pelo conhecimento espírita a solidez das informações trazidas por Allan Kardec. Muito obrigado a vocês por aqui estarem e nós iniciamos as nossas análises perguntando a vocês a respeito desse tema tão fascinante e que tem despertado tanto interesse, que é o das expiações coletivas. De tempos em tempos, nós somos surpreendidos com acontecimentos de mortes que envolvem grupos muito grandes de pessoas. Foi assim no acidente com o Airbus da Air France, o Airbus 330 da Air France. Foi assim também com acidentes da TAM e, ultimamente, o episódio da cidade de Santa Maria. A primeira pergunta, Richard, por que acontecem tragédias coletivas? Na verdade, nós vivemos num mundo onde essas coisas acontecem, em face das limitações humanas. A tecnologia humana envolvendo, por exemplo, aviões, ela é limitada, ocorrem acidentes, erros daqueles que dirigem as aeronaves. Nós não podemos, na minha concepção, eu não admito que essas coisas aconteçam como uma fatalidade e que de repente haja um planejamento da espiritualidade para que determinado número de pessoas se reúna em determinado lugar para que aconteça uma tragédia e essas pessoas resgatem dívidas relacionadas com algo semelhante que teriam feito no passado. Por exemplo, alguém que matou pessoas queimadas teria que morrer queimado. Eu sempre tenho comentado que essa ideia, a meu ver, ela lembra muito a pena de Italião, de Moisés, o olho por olho, dente por dente. É uma pena que era usada no tempo de Moisés, com rigor por ele. Mas nós não podemos considerar que a justiça divina funcione na base do olho por olho, dente por dente. Nós sabemos que a justiça de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. E não vemos necessidade de pessoas serem reunidas em determinado lugar para terem uma morte violenta, a fim de resgatarem dívidas que tenham adquirido por atos de violência contra o semelhante em vidas anteriores. Isso daí contraria um pouco, inclusive, a orientação de Jesus, segundo a qual, na palavra de Simão Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus dizia a respeito da prática do bem como a moeda através da qual nós podemos aliviar não apenas os sofrimentos do próximo, como os nossos próprios sofrimentos. Então Jesus, ele exaltou muito o amor como solução para os problemas do sofrimento humano, do resgate de dívidas. E ele costumava citar muito o profeta Oséias, que dizia, lembrando a presença de Deus, misericórdia quero, não sacrifício. Quer dizer, Deus não quer o sacrifício, a morte violenta. Você venha passar por uma situação extremamente constrangedora para a família, para aquele que desencarna, no propósito de pagar dívidas. Até porque a união de um grupo de pessoas que porventura tenha cometido determinado crime numa vida anterior, isso implicaria numa dificuldade muito grande. Por exemplo, circulou no meio espírita a ideia de que aqueles jovens que morreram em Santa Maria, naquele incêndio da boate, teriam sido nazistas que matavam judeus por asfixia também e em fornos crematórios na Alemanha.
Então, isso não só é para a família dos jovens algo profundamente desalentador, você saber que um filho seu morreu de forma violenta porque ele matou judeus numa vida anterior, na condição de nazista, como é alguma coisa também muito complicada sobre o ponto de vista de implementar esse resgate. Esses nazistas, entre aspas, teriam que renascer no Brasil, renascer no Rio Grande do Sul, particularmente em Santa Maria, e em determinado momento teriam que ser reunidos numa boate, e pessoas cometeriam enganos, erros, que proporcionariam a que acontecesse aquela tragédia para que aqueles espíritos resgatassem as suas dívidas. Eu entendo que a justiça divina não funciona assim. Nós sabemos, inclusive, isso é bem claro na doutrina espírita, que quando nós praticamos o mal, nós desajustamos o nosso espírito. E esse desajuste vai se refletir no corpo físico, dando origem a males variados, e representarão válvulas de escoamento dessas impurezas que nós acumulamos com a prática do mal. Um cidadão, por exemplo, que mata alguém, um esfaqueamento no peito, digamos assim, ele, mais cedo ou mais tarde nessa vida ou numa vida futura, ele vai ter um problema no coração ou nos pulmões, onde ele vai ter dores e vai ter angústias e sofrimentos correspondentes à natureza do crime que ele praticou. É uma forma dele resgatar, na verdade é um processo de depuração. Não é nem a manifestação da justiça de Deus, é a manifestação da própria consciência do indivíduo à busca de justiça. Então, por isso tudo, pelo que a doutrina espírita nos explica a respeito do assunto, eu acho muito difícil imaginar que de repente nós tenhamos que reunir determinado número de pessoas, ou num avião, ou numa boate, ou num local qualquer, e de repente uma tragédia vai matar todo mundo porque eles vão pagar dívidas do passado. Eu fico pensando que se um filho meu, porventura, viesse a matar alguém queimado, eu jamais pensaria em submetê-lo à morte por queimadura também para pagar. E ainda que ele quisesse se suicidar dessa forma para resgatar o que ele considera sua dívida, eu iria procurar demovê-lo. Se nós, pais humanos, nós temos a perfeita consciência de que não é assim que nós devemos agir com os filhos, na base do olho por olho, dente por dente, porque Deus, que é a infinita misericórdia, que é o infinito amor revelado por Jesus, iria tratar assim seus filhos na base do olho por olho, dente por dente. Eu acho isso meio incoerente. Isaías, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos notícia feita pelo codificador de uma escala que os mundos percorrem. E se a citação não estiver incorreta, a Terra está num estágio em que ocorrem expiações e provas. Como nós podemos distinguir estas duas figuras? Eu colocaria primeiramente o seguinte, Nazir, que o planeta, sendo de provas e expiações, ainda é um planeta em elaboração ou em construção. E como disse o nosso companheiro Richard, é perfeitamente compreensível e previsível que acidentes ocorram. Nós podemos, com os léxicos, dizer que expiar é sofrer a consequência de. E prova tem o sentido de teste, exercício, treino, ensaio, oportunidade, laboratório. Afirmar que este acontecimento mais recente, envolvendo os jovens em Santa Maria, foi uma expiação coletiva, é examinar a questão de maneira muito restrita. Primeiro, que o planeta não é só de expiações, é de provas e expiações. Há situações, portanto, que envolvem provas, testes, exercícios, treinos, e não necessariamente a colheita de alguma conduta anterior.
Além do mais, a doutrina espírita nos dá uma classificação linda, coerente, lógica e profunda das várias modalidades de dores. Nós temos, por exemplo, a dor expiação, a dor provação, a dor redenção, a dor auxílio, a dor restrição pedida, a dor missão. E é perfeitamente possível que mesmo em situações calamitosas, trágicas, traumáticas, nós estejamos à frente de alguma outra modalidade de dor que não necessariamente a dor expiação. Insistindo um pouco mais em alguns pontos colocados pelo companheiro Richard, para afirmarmos que essa situação mais recente é uma expiação, nós precisamos de provas, com base em que nós afirmaremos categoricamente, dogmaticamente, que estamos diante de uma expiação coletiva. Sem dados, seria leviano ou precipitado de nossa parte afirmarmos categoricamente. E Camille Flammarion, com 19 anos, quando da inumação do codificador, chamou Allan Kardec de o bom senso encarnado. Então, o espírita não pode fugir do bom senso, da fé raciocinada que deve nortear as nossas reflexões, as nossas conclusões. Então, a Terra é um planeta em construção e os acidentes de percurso, se acontecem a nível individual, podem acontecer a nível também coletivo. E queria que o nosso Richard participasse, e também você, eu trago outro aspecto para as nossas reflexões, o que eu denominaria aqui de a probabilidade das leis matemáticas. Quanto maior o número de pessoas concentradas, maior a possibilidade de que um acidente com maiores proporções ocorra. Aqui no estúdio, nós estamos com algumas pessoas, nós 3, mas alguns que estão organizando o trabalho. Ora, se cair aqui um avião sobre nossa cabeça, a probabilidade de desencarnar um número maior se dá em função da proporcionalidade dos números que aqui estão. Se tivéssemos só nós 3, a probabilidade de desencarnar 3 seria menor do que se tivesse 6. Então é uma questão também a considerar. Em Santa Maria nós tínhamos uma concentração grande de várias centenas de jovens, então a probabilidade matemática de um número maior de mortos era maior. Fosse metade a população da boate e proporcionalmente o número de mortos seria a metade dentro desse raciocínio. E eu queria ouvir o Richard a respeito. O problema, Isaías, é que existe no meio espírita, infelizmente, isso daí talvez seja um ranço que a gente traz do passado, de outras religiões, há uma ideia de fatalismo, que tudo acontece porque foi planejado, porque tem que acontecer. E as coisas não acontecem porque tem que acontecer, acontecem porque o homem faz acontecer. Não é que vem da espiritualidade, um planejamento para matar um número de pessoas ou promover determinado acontecimento para um resgate coletivo. Nós tivemos os americanos jogando 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mataram 200 mil japoneses, considerando os que morreram na explosão e os que morreram em decorrência depois de contaminação. 200 mil japoneses. Eu pergunto, esses 200 mil japoneses tinham que morrer daquela forma, naquela hora, para pagar por crimes cometidos no passado? E nesse caso, se isso aconteceu, então os americanos estariam isentados de culpa, eles foram instrumentos de Deus. Havia necessidade de um instrumento para que os japoneses morressem. Foram os americanos, então não há culpa da parte deles. Eu considero um absurdo essas ideias de que as coisas acontecem porque o cidadão tem que pagar dívidas e porque tem que acontecer isso ou aquilo. Acontecem porque nós fazemos acontecer. E em face das nossas limitações,
Nós moramos num planeta de provas e expiações, onde o móvel das ações humanas é o egoísmo. Nós ainda estamos mais perto da animalidade primitiva do que da angelitude, somos movidos pelo egoísmo. E onde o egoísmo prevalece, nós temos os conflitos, as dificuldades, os problemas, as desonestidades, a ausência de cuidado das pessoas, e acontecem as coisas. E quanto mais é atrasado o país em relação à cultura, à responsabilidade civil, à cidadania, maior o número de coisas que acontecem. Nós temos, por exemplo, na África, em determinados países, a morte de perto de 150 crianças para cada 1.000 nascimentos até o primeiro ano de vida. Para cada 1.000 nascimentos até o primeiro ano de vida morrem 150 crianças. Nos Estados Unidos morrem 3 ou 4. Será que no continente africano nós temos um número maior de espíritos que têm que espiar e não conseguir a reencarnação ou complementar a reencarnação, morrem no primeiro ano? E nos Estados Unidos os espíritos têm mais facilidade, por quê? Porque têm mais méritos ou não têm débitos? Nós notamos que na medida em que melhoramos os índices de desenvolvimento de um país e há uma consciência maior de responsabilidade, as condições de vida vão melhorando. Hoje aqui no Brasil nós estamos com uma expectativa de vida aí de 74 anos para o homem, 78 para as mulheres. Por que isso? Quando há um século a expectativa era em 45 anos, será que Deus de repente resolveu deixar que a gente viva mais tempo? Ou será que nós criamos condições para viver mais tempo? Deus nos dá a vida, as condições da vida e as circunstâncias da morte dependem do próprio indivíduo. Nós vemos hoje no Brasil, morrem perto de 50.000 pessoas anualmente em acidentes de trânsito. Meu Deus, mas por que tanta gente? Porque em outros países o índice é muito menor. Será que é o karma do brasileiro ou será porque nós não temos um disciplinamento do trânsito, uma responsabilidade em relação ao assunto? Então eu entendo que nós precisamos acabar no meio espírita com essa ideia de fatalismo, achar que tudo acontece porque foi planejado, porque tem que acontecer. Acontece porque nós fazemos acontecer com o nosso comportamento. Hoje fala-se muito das dificuldades que nós estamos vivendo com o aquecimento do planeta, né? Estudos que são desenvolvidos, estudos que são desenvolvidos com muito rigor e com muita credibilidade, demonstram que, em grande parte, o aquecimento do planeta é devido à ação humana, né? A poluição atmosférica e outros fatores que estão determinando. É Deus que está aquecendo o planeta, não é o homem que está criando condições para que isso aconteça. Depois virão sofrimentos com a elevação da temperatura do planeta, haverá uma série de problemas e mais pessoas vão morrer e mais problemas vão surgir. Foi Deus que fez isso? Não, nós é que estamos fazendo isso por aí. Ainda dentro desta linha, disse que Deus é quem interfere nestas catástrofes, né? A mão de Deus que está ali agindo, operando, que produz. Como nós podemos entender esse raciocínio? Você vem ao encontro exatamente daquilo que eu pretendia aqui registrar. Com todo respeito aos nossos telespectadores, peço licença para lembrar que por quase 20 anos eu fui adepto de uma denominação religiosa evangélica. Eu fui protestante, não diria o nome aqui, em respeito. E o que me trouxe para a doutrina espírita, além do compromisso com a doutrina, foi exatamente a racionalidade da doutrina espírita, da sua filosofia. Embora eu não tivesse tanta lucidez à época, posto que muito jovem, mas o Deus que me era apresentado dentro da proposta protestante não me convencia, porque era um Deus parcimonioso, um Deus que favorecia uns em detrimento de outros. E embora eu não tivesse contato com a doutrina espírita, à época eu já não aceitava esse Deus como me era apresentado. E não sei se o tempo vai permitir, mas nesta denominação religiosa, baseando-se na letra literal da Bíblia, eles creem que morrer é dormir aguardando a segunda volta do Cristo.
com duas ressurreições. A ressurreição do injusto, que irá para o inferno, e a ressurreição do justo, que irá para o céu. Pois bem, nós temos uma vizinha, até hoje, que continua vinculada a essa denominação religiosa, e num carnaval, anos passados, um filho adolescente morreu afogado em um rio. E essa mãe, que viveu sempre confortavelmente com a sua fé, não questionando, diante da perda do filho adolescente, ela procurou pelo líder religioso e disse: olha, nossa igreja crê que morrer é dormir e aguardar a vinda do Cristo. Eu sou mãe, amo meu filho, estou preocupada. Quero saber onde ele está dormindo, quero saber se ele está passando frio, quero saber se ele sonha, se ele está passando fome, quero saber, como mãe, o que eu poderia fazer para estar atenuando as suas dores. E o líder religioso, num rasgo de honestidade e de humildade, disse para a nossa confreira da época: irmã, eu não sei te responder a essas indagações. Então, tudo parte da concepção de Deus. Esse Deus antropomórfico, que ama uns em detrimento de outros, que castiga uns em detrimento de outros. E ainda pegando carona com o nosso Richard, poderíamos admitir expiação, desde que não houvesse a intervenção de falhas humanas. Neste acidente mais recente, que nos motiva parte desse estudo, quanto descaso, quanta negligência, quanta omissão de um sem número de pessoas envolvidas. Será que Deus, para salvar alguns, precisou que outros se comprometessem? Então houve culpa. Culpa, nós sabemos, os operadores do direito se expressam em negligência, imprudência, imperícia. Quanta negligência, pelo menos, quanta desatenção, quanto descaso. E todos esses que praticaram esses descasos se comprometeram, são responsáveis. E será que houve a necessidade do comprometimento deles para que os espíritos que tinham que espiar, espiassem? Me parece que falta bom senso nessa conclusão simplista e superficial e precipitada. Nós pensamos, refletindo acerca do que você coloca, talvez o exemplo vindo desse líder religioso pudesse ser disseminado na seara espírita, onde a ausência de informações e detalhes faz com que surjam colocações muito temerárias, muito preocupantes e que vêm confrontar, vêm atentar contra a solidez do edifício doutrinário. Mas Allan Kardec jamais abdicou do raciocínio, da análise, do exame, da ponderação. Ele não aceitava nada sem exame. E o espírita deve se pautar pela atitude do codificador, evidentemente, com certeza, que é o nosso paradigma. Buscando aquela informação de Flammarion, que denomina Kardec o bom senso encarnado, é exatamente essa criatura que consegue filtrar as coisas e tomar posturas, adotar posições que me parece, num juízo assim, vendo, ouvindo, refletindo sobre o que se tem dito, afronta mesmo o conhecimento doutrinário. Richard, imagina, falar em karma para o filho dos outros é fácil. Quero ver quando for nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, falar que não, está resgatando. Eu gostaria de fazer duas colocações, em relação ao tema. Em primeiro lugar, a questão dos resgates coletivos, ela não está desenvolvida por Kardec na codificação. Ele fala ligeiramente com base na manifestação de um espírito no livro Obras Póstumas, fala ligeiramente sobre o assunto, mas não há um estudo de Kardec a respeito do assunto, caracterizando bem aquilo que se chamaria de expiações coletivas.
Ele fala em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando trata da lei de destruição, ele comenta a respeito das mortes coletivas, diferente de resgates coletivos. Num tsunami na Ásia, por exemplo, morreram 300 mil pessoas. Foram mortes coletivas. E, de repente, você vai dizer que foram karmas coletivos ou resgates coletivos, 300 mil pessoas. Levaram para a Ásia 300 mil pessoas ou fizeram com que elas nascessem lá para depois fazer um tsunami e matar 300 mil pessoas afogadas naquele desastre monumental. O que o mentor espiritual que atende a Kardec comenta a respeito dessas mortes coletivas, ele fala que elas fazem parte do nosso planeta, né? Ocorrem desde as eras mais remotas, são sujeitos aos fenômenos da natureza e aceleram o progresso humano. A ênfase é essa. Há um aceleramento do progresso humano, há um despertamento dos princípios de solidariedade e fraternidade. Quando a coisa acontece grave, quando acontece com uma certa gravidade, as pessoas se condoem, se sensibilizam. Parece que até há um estímulo de renovação, principalmente para aqueles que passam por essa experiência. E Kardec comenta, inclusive, em relação ao assunto, ele fala, mas se no meio desses que morrem num desastre coletivo, né, numa morte coletiva, há os que merecem passar por isso, não há também muitos inocentes? E o mentor fala sim, mas eles também vão ganhar com isso, na medida em que são agitados no desenvolvimento de suas potencialidades e na superação das suas próprias fragilidades. Então, fica bem caracterizado a questão das mortes coletivas e não de resgates coletivos. E outro detalhe que eu queria lembrar é que Jesus, durante o seu apostolado, em inúmeras circunstâncias, ele nos recomendou que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, e que estejamos sempre dispostos a orar e vigiar. Eu acho muito importante considerar essas duas expressões de Jesus. Quando ele fala em vigiar e que nós sejamos prudentes, ele está deixando bem claro que as coisas não acontecem porque tem que acontecer. Porque se houvesse uma fatalidade em relação a tudo aquilo que acontece, se estivesse tudo escrito, não haveria necessidade de você ser prudente e nem de vigiar. Por quê? Vai acontecer mesmo, não depende de nós, mas na verdade depende de nós. E se nós vigiarmos e usarmos de prudência no desdobramento das nossas atividades, nós poderemos evitar muitos males. Muitas vezes acontece, qualquer um de nós sabe, não? Quanta coisa de ruim acontece na nossa vida por descuido nosso, por coisas erradas. Nós estamos num estúdio de televisão e nós temos uma escadaria e de repente ao descer a gente não presta atenção, tropeça, cai, quebra uma perna, ou fratura um braço, ou pode até ter uma concussão cerebral. Poxa, o Richard tinha que passar por isso, era o karma dele. Não, eu fui distraído, não prestei atenção. Isso é que Jesus adverte. Para nós não estamos imaginando que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Acontecem porque nós fazemos acontecer ou permitimos que aconteça, não depende de nós. O espírito a que o Richard se refere na sua colocação é Claire Duplantier. Essa comunicação foi depois reproduzida na Revista Espírita no ano de 1869, no mês de outubro. Mas os comentários de Kardec, que podem e devem ser lidos por você que nos vê, nos ouve, mostram bem a prudência com que o codificador se ouve diante daquelas colocações feitas. Mas vamos um pouquinho mais além, porque as pessoas se questionam acerca de outros detalhes. Há um fato ocorrido no episódio da Boate Kiss em Santa Maria que chamou a atenção. Uma jovem vai trabalhar no lugar da mãe. E esta jovem, que não tinha a função de copos, que era a função da própria mãe, é uma das que acaba sucumbindo em razão do episódio. Como é que a gente pode trabalhar a questão? Porque a mãe, segundo nos relatam informações da imprensa, ela experimenta uma angústia muito grande, dizendo, olha, quem era para estar lá era eu e não aquela que lá morreu. Como nós poderíamos refletir a respeito disso, Isaías?
Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma prerrogativa de todos nós. Livre-arbítrio ou liberdade relativa, evidentemente, posto que absoluto só Deus o é, mas dentro da probabilidade do cotidiano, da rotina, da vida de todos nós, a qualquer momento nós estamos estabelecendo metas, revendo metas, conceitos, programas. Então, para mim, não vejo aí nenhuma fatalidade, repetindo essa expressão colocada pelo nosso Richard. Não estava escrito em nenhum lugar que era para a mãe ir, depois não era mais para ela ir, não era para a filha ir, depois a filha acabou indo. Na verdade, está dentro dessa possibilidade de cada um das nossas livres escolhas a qualquer momento. Nada de extraordinário, nada que se possa vislumbrar aí uma expiação da filha que realmente era para ser aquilo, ou a mãe tinha algum mérito para ser poupada. Simplesmente um acontecimento que está dentro da possibilidade do cotidiano das nossas vidas. Eu diria mais, Isaías, o acidente não estava planejado, não era uma fatalidade, não ia acontecer o acidente. O fato de alguém ir ou deixar de ir não é porque um espírito falou, olha, você não tem que morrer, não vai, e aquele que tem que morrer vai, a coisa não acontece assim. Eu ouvi um companheiro falando na televisão, dizendo que nessas circunstâncias o cidadão é levado lá para aquele local porque ele tem que morrer, o outro é tirado porque não tem que morrer, e a pessoa deu um exemplo até relacionado com as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né, onde morreram mais de 3.000 pessoas com aqueles dois atentados, aquele atentado terrorista. Então a pessoa diz o seguinte, naquele dia em que aconteceu aquela tragédia, muita gente não conseguiu chegar até o local. E teve gente que estava com dificuldade e chegou. Os que chegaram morreram e os que não chegaram ficaram salvos. Então o espírito raciocina assim, não, porque aqueles que não conseguiram chegar foram impedidos de chegar porque eles não tinham que morrer, não tinha chegado na hora deles. Só que se nós remontarmos a dias anteriores, em todos os dias do ano, num prédio como aquele, onde trabalhavam milhares de pessoas, muita gente não conseguiu chegar, e muita gente que achava que não ia chegar, chegou, e muita gente que não estava pretendendo ir, foi, e muita gente que pretendia não ir, acabou indo. Então, as coisas simplesmente acontecem, assim como o Isaías falou, a questão do livre-arbítrio de cada um. Não é que foi programado lá, os espíritos levam aquela turma para lá, porque aquele pessoal tem que morrer. Não, mas essa moça não tinha que morrer, então deram um jeito de mandar a mãe no lugar dela, porque a mãe tinha que morrer. Isso daí é uma coisa meio ridícula. Eu acho que... Inclusive, só lembrando, tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec usa o exemplo da escada. Né? O sujeito vai passar. Imagina, o espírito não vai sugerir que alguém suba na escada para cair da escada. Não há sentido. Mas olha, nessa... Implicaria em dizer que esse espírito que inspirou é um homicida. Sim. E isso é coisa de obsessor. Isso. Quer dizer, geraria para ele, inclusive, vai ficando um novelo que você não consegue. Dificilmente, e isso contraria os princípios doutrinários mais elementares. Dentro da mesma linha do que nós acabamos de falar, há também aquele episódio da moça que foi organizadora da festa. Dizem os relatos da imprensa que ela foi uma das responsáveis por preparar o evento que reuniu aquele número grande de pessoas lá na boate. E também de que, atendendo ao pedido do namorado, ela não compareceu. A organizadora não comparece. Pois bem, uma semana depois, na companhia do namorado, ela sofre um acidente no qual vem a falecer. E aí, a gente está diante desse problema e a pergunta que todos se fazem, não era a hora dela aquela, mas estava logo na sequência? Como é que a gente explica? Eu gostaria de ouvir os dois a respeito disso. Brasil, iniciando a minha participação, e o Richard naturalmente virá com a sua posição abalizada, é preciso, para se pensar numa hipótese de fatalidade, de determinismo,
primeiramente, levantar a causa provável desse acidente. Porque, percentualmente falando, nós sabemos que um número absurdo de acidentes ocorre em virtude de falha humana. Por problemas técnicos elétricos, o número é proporcionalmente bem pequeno. Então, para que se possa pensar remotamente em fatalidade, em determinismo da lei, precisamos levantar antes essa possibilidade. Mas os acidentes quase sempre podem ser evitados em virtude das falhas humanas. E o Richard tem uns dados muito interessantes que nós sabemos. Aquilo que nós vimos falando, nós espíritas temos a mania de achar que tudo é fatalidade. Saiu para fazer uma viagem, aconteceu um acidente, morreu, porque tinha que morrer assim, foi uma fatalidade. Quando, na verdade, a maior parte dos acidentes ocorrem por imprudência. Aliás, o Chico Xavier ele tinha uma expressão interessante, ele falava do karma da imprudência. Ele dizia que o karma da imprudência é cobrar de imediato. Se você é imprudente no dirigir, você vai sofrer um acidente fatalmente, por imprudência. Então é o karma, você está pagando na hora ali, não há uma causa passada, remota, que o cidadão tem que passar por aquele tipo de coisa. Nós, no meio espírita, nós precisamos perder essa mania de achar que tudo está escrito e que as coisas acontecem porque tem que acontecer. As coisas acontecem porque nós fazemos acontecer. No dia em que nós tivermos uma sociedade mais organizada, mais responsável, com leis que sejam observadas, esses acidentes deixarão de ocorrer, ou ocorrerão numa quantidade ínfima, né? Como acontece em países mais desenvolvidos. O problema é que o brasileiro ele não costuma cumprir as leis, né? Eu estou vendo agora nessa lei seca que saiu, né? Essa nova regulamentação a respeito do dirigir alcoolizado, e é incrível, eu vejo conhecidos, às vezes em bares, no restaurante, comendo, o cidadão está tomando a sua cervejinha, tomando o seu aperitivo tranquilamente. Escuta, mas você não tem medo aí de que você possa ser surpreendido por um policial e de repente você vai perder a carteira por um ano, você vai pagar uma multa de R$ 1.900, você poderá ir até preso se o teor alcoólico for alto. E a pessoa fala, não tem problema, não há fiscalização, ela é muito precária, não vai pegar ninguém. Então, essa é a mentalidade, infelizmente, do brasileiro. Ele acha que a lei só é cumprida quando há um rigor muito grande de pessoas ali cobrando. Se não há, ele simplesmente não cumpre. Não cumprindo, ele fica por conta daquilo que possa acontecer. Porque a lei ela é severa, mas ela visa justamente disciplinar o trânsito de uma forma que nós não passemos por essa situação. E nem tenhamos situações em que, de repente, uma moça quase morreu, não morreu num incêndio, porque por circunstâncias aí variadas, e de repente ela morre num acidente, daí já ficamos raciocinando que ela tinha que morrer mesmo, não morreu no incêndio, morreu num acidente. Não morreu porque alguém foi culpado do acidente, ou quem estava dirigindo o veículo onde ela se encontrava, ou o motorista do outro veículo, a coisa acontece por aí. Infelizmente, enquanto nós não aprendemos a cumprir as leis e agir com prudência, como recomenda Jesus, estaremos sujeitos a essas coisas. Nessa linha, Isaías, a questão da lei de causa e efeito ser dinâmica. Antes, se você me permite, eu gostaria de repetir, de fixar um ponto colocado já pelo Richard. Em virtude da sensação, da consciência de impunidade que há, isso contribui, você como operador do direito sabe, como os telespectadores também sabem, que isso contribui muito para o desrespeito à lei. Hoje há muita tolerância. O sujeito, para efetivamente responder por um crime, ele tem que cometer muitos crimes, tem que ter uma folha realmente comprometida, uma personalidade, uma conduta, porque o que vige é o sentido de impunidade. O sujeito, às vezes, é condenado a uma pena até relativamente alta, falando em números, mas cumpre um sexto, progride, daí a pouco está em liberdade, tem as saídas temporárias autorizadas, com várias contradições e injustiças,
é Dia dos Pais, o sujeito é solteiro, não é pai, e sai na saída do mês de agosto, para dar um exemplo, ou não é mãe, mas é saída temporária para o Dia das Mães, ela sai e a maior parte às vezes não volta, não cumpre, infraciona novamente, reincide. Então essa percepção de que a pessoa não vai pagar pelo seu crime acaba contribuindo para a violência. E uma outra observação também é que nós temos ciência, mas não temos consciência. E o nosso Jerônimo Mendonça, mineiro de Ituiutaba, tetraplégico, o gigante deitado que muitos de nós conhecemos, ele dizia: por enquanto nós somos inteligências informadas, mas não somos consciências transformadas. E no que respeita à sua indagação, lei de causa e efeito, gostaria de dizer o seguinte, que a expressão karma, que é uma expressão discutível, precisamos reciclar o seu conceito. Karma, em verdade, quer dizer ação, oportunidade. Quando dizemos é o teu karma, em verdade estamos dizendo o seguinte: fulano, é a tua oportunidade de agir. E se nós estamos vinculados à lei de causa e efeito, temos também um tempo chamado hoje. Temos também um tempo chamado agora. E, em verdade, o passado, Nazil, é essencialmente virtual. O passado não existe mais. Aconteceu. Ele é apenas uma realidade na nossa mente, na nossa tela mental, no nosso subconsciente ou inconsciente. E a partir do momento que estamos vivos, integrados no contexto, a vida generosa está nos dando 1000 oportunidades de reescrevermos a nossa história. E como o Richard já lembrou, o amor cobre a multidão dos pecados. E note a expressão do apóstolo, multidão, é um volume, é uma quantidade realmente incomum. Então, no tempo chamado hoje, a criatura pode escrever uma nova história. E não há karma pretérito, não há crime pretérito que a criatura não possa se recuperar. A lei humana é benigna. Quem trabalha 3 dias tem um dia diminuído na sua pena. O bom comportamento faz com que ele tenha um tratamento diferenciado perante a legislação humana, perante o judiciário, o Ministério Público. Ora, se o legislador humano, se a justiça humana, imperfeitos, falhos, sabem condescender, sabem valorizar o comportamento bom de alguém, imaginemos Deus, cuja misericórdia ultrapassa a nossa mais otimista das concepções. Por que então as pessoas, Richard, insistem em generalizar essa ideia do pagamento de dívidas em tragédia coletiva? Por que isso? É algo que é um atavismo que a gente traz, inclusive, envolvendo a questão da fatalidade, né? Porque se você considera que a coisa acontece porque Deus planejou e que tem que acontecer, então você tem que remontar isso ao passado. Bom, se Deus planejou que a pessoa tem que passar por isso, ela tem que pagar alguma coisa. Então essa ideia de fatalismo, ela está muito desenvolvida na mentalidade do espírita. Nós achamos que tudo acontece porque tem que acontecer. É um desastre, morrem muitas pessoas. Não, Deus planejou isso daí porque as pessoas têm que pagar a dívida. Você, no livro Quem Tem Medo da Morte, procura trabalhar bem essa questão de como as pessoas encaram esse instante. E lá, nas páginas desse best-seller, que faz com que o assunto seja visto de uma maneira mais leve, embora toda o que há em torno disso não aponte para o mesmo sentido, e nem também aqui vai alguém recomendar que nós tenhamos alegria por essa separação. Você trabalha bem em alguns pontos, e é sobre um deles que eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho.
Por que as pessoas se focam tanto em saber do que alguém desencarnou? Não se lembram do familiar em razão de tudo aquilo que ele fez, dos momentos felizes de convivência, mas sempre essa busca, olha, desencarnou porque teve um infarto, desencarnou porque sofreu o acidente, foi porque foi queimado, fica o foco sobre o ato, o episódio, o fato em si, e não em razão daquilo que a pessoa tem de lembranças que ela possa evocar. Aí a gente tem que levar em consideração, quando é uma morte assim súbita por um infarto ou um acidente, é uma coisa chocante, né? A pessoa, realmente ela é envolvida pelo acontecimento, é uma separação brusca, e isso choca muito a pessoa. Se ela não tiver um preparo para encarar o assunto à luz da doutrina espírita, por exemplo, eu acho que fica muito problemático. A pessoa fica questionando, né, o que aconteceu. Aqueles que questionam até Deus, por que Deus fez isso comigo e coisas semelhantes. Isso é profundamente desajustante para aquele que está enfrentando a situação. Nós deveríamos, nesse momento, lembrar que Deus é o Senhor soberano, que é sobretudo o amor e a justiça, e que nós temos que admitir que aquilo que acontece, que nós não podemos mudar, nós temos que aceitar e procurar fazer o melhor, porque nós nos desequilibramos quando ficamos questionando o que aconteceu assim ou assado, ou por que ele não foi viajar, ou por que não foi convenientemente atendido. Isso nos desequilibra, e o que é pior, desequilibra aquele que está partindo. Nós, por ocasião da morte de familiares, infelizmente, nós temos um comportamento profundamente egoísta. Nós temos uma sensação profunda de perda pessoal. O meu marido, o meu filho, o meu pai, o meu ser amado, a gente sente uma perda pessoal, uma sensação de perda pessoal muito grande, e isso nos infelicita muito. Mas ninguém pensa naquele que está partindo, né? Porque a morte não é uma coisa fácil. O espírito, de repente, ele tem que largar tudo que ele está fazendo na Terra, tem que largar o corpo ao qual ele está integrado, com uma vivência aí de decênios, e de repente ele tem que largar tudo e retornar à espiritualidade. Ele passa por aquilo que a gente chama de crise da morte, né? E a readaptação à vida espiritual, que pode prolongar-se até por anos a fio para alguns espíritos não preparados. E quando a família fica questionando e não aceitando, como por ocasião, por exemplo, de uma morte em acidente, esse questionamento, esse desajuste da família repercute de uma forma extremamente negativa no espírito, e nesse estado ainda de perturbação que caracteriza o processo do desencarne, ele fica muito sensível às vibrações dos familiares, ele fica muito ligado aos familiares. E se a família se desespera e não aceita, e se a família se debate e questiona, isso vai atingir o familiar desencarnado, ele vai sofrer muito mais do que deveria no processo de adaptação à vida espiritual. Então, daí a orientação que vem da espiritualidade, né? Que nós devemos aceitar, já que você não pode mudar, vamos aceitar e vamos orar, pedir a Deus que abençoe aquele que partiu, evitando cultivar sentimentos negativos que vão fatalmente repercutir nele. Nesse particular, eu acho que o Espiritismo é profundamente consolador, é bem aquele consolador prometido por Jesus, né? Nos dá uma visão mais objetiva da problemática da morte, para que quando fatalmente todos nós enfrentarmos o trânsito da morte de um familiar ou a nossa própria morte, nós tenhamos o equilíbrio necessário para manter uma certa estabilidade e evitar também que alguém que faleceu possa ser prejudicado pelas nossas vibrações negativas. Nesse particular, eu acho que o Espiritismo tem um grande conforto, uma grande consolação para nos oferecer. Isaías, essa questão do luto mantido pelas pessoas que conviveram pode desencadear processos depressivos. E aqui a temática diz respeito a algo que você produziu, com o qual você trabalha. De que jeito nós podemos fazer com que esta experiência do luto ela não ocasione processos depressivos? Será que estaria alguma coisa ligada à finalidade da dor, o significado que ela tem para os nossos espíritos? Nazil, sabe você
sabemos todos nós que o luto faz parte da vida. Não há pessoa que não o enfrente em algum momento ou em alguns momentos ao longo da existência. Existem o luto normal e o luto anormal. O luto normal se fará presente em 3 momentos bem definidos. O primeiro momento do embotamento emocional. O segundo momento do sofrimento decorrente da perda e o da aceitação. Embotamento, sofrimento, aceitação. O embotamento dura dias. O sofrimento é um período que demanda de 6 a 8 meses, advindo em seguida a aceitação. Sofrer no luto faz parte, é bom, é saudável, porque enseja a pessoa interiorizar-se, voltar-se para dentro de si por um período e reorganizar a sua vida. O luto anormal é aquele que guarda pontos de contato muito grandes com a depressão, podendo levar a processos de somatização, ao surgimento de doenças oportunistas e a pessoa não mais se recuperar dependendo de vários fatores. O luto depende da idade do falecido, da idade do sobrevivente, das causas da morte, do grau de maior ou menor dependência daquele que sobreviveu, se ele está saindo ou não de um outro luto, de uma outra situação difícil. Mas em tudo nós precisamos estar atento para um fato fundamental. E eu vou resumir esse fato numa expressão: mudanças. Todos nós enfrentamos mudanças ao longo da existência. Os que somos casados têm uma grande probabilidade de chegar à viuvez. Os que estão na ativa profissional vão se aposentar. Os que gozam de saúde relativa hão de enfermar-se. E essas mudanças acontecem, muitas são necessárias, outras são provocadas por nós mesmos, por conta do nosso estilo de vida, do nosso caráter, para usar uma expressão do codificador no capítulo 5 do Evangelho. Mas em tudo isto, seja a dor causada por nós ou não, nós podemos extrair lições preciosíssimas. A dor, longe de ser uma desgraça, é uma bênção, uma oportunidade de educação, de crescimento, de aprendizado, de libertação, e é esse o magistério e a contribuição extraordinária da doutrina espírita. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar a respeito, já que os espíritas podemos tecer considerações a propósito do atendimento na espiritualidade. As outras denominações religiosas, via de regra, têm expressões como aqui o Isaías já aqui se referiu, de aguardar uma data do juízo, etc. Richard, partindo da sua experiência em atendimentos mediúnicos, em reuniões, como se processa essa acolhida, notadamente de espíritos que passam por processos, mortes coletivas? Nós vimos lá no acidente em Santa Maria, houve uma grande mobilização de médicos, paramédicos, voluntários, foi uma coisa impressionante. Muita gente se mobilizou para atender os feridos, atender as famílias enlutadas. Enfim, foi uma movimentação muito grande. A espiritualidade é a mesma coisa. Quando ocorrem essas tragédias, um desencarne em massa, há uma grande mobilização da espiritualidade, no sentido de atender a todos aqueles que faleceram. Todos são atendidos, invariavelmente. Há muito cuidado da espiritualidade nesse particular. Agora, a condição do espírito que desencarna numa circunstância trágica, daí vai depender de cada um. Inicialmente todos serão atendidos. Agora, como o espírito vai estar depois de consumada a desencarnação, vai depender dele, do tipo de vida que ele levou. Porque não importa muito o tipo de morte que nós venhamos a experimentar.
numa doença de longo curso, num acidente, não importa. O que importa é o tipo de vida que nós estamos levando. O cidadão que tem uma vida equilibrada, cumpridor de seus deveres, pratica o bem, esclarecido, faz reflexões, reflete sobre a vida, procura ter uma compreensão mais dilatada, combate as suas imperfeições, ele poderá morrer num acidente ou numa doença de longo curso. Tudo bem, não haverá problema nenhum, ele estará muito bem na espiritualidade. Já o indivíduo materialista, que tem uma vida terra a terra, voltada para as viciações, para os interesses rasteiros da matéria, ele, seja qual for o tipo de morte que ele vai experimentar, ele vai ter dificuldades de adaptação tranquilamente. Com relação aos jovens que faleceram lá em Santa Maria, a notícia que nós temos, principalmente através da psicografia de Chico Xavier, é que o espírito que desencarna na juventude, ele tem mais facilidade de se adaptar à vida espiritual, porque ele não teve ainda um comprometimento com a vida física. O que dificulta a nossa adaptação à vida espiritual após a morte é o envolvimento com a vida material. O cidadão se envolve com vícios, paixões, ambições, interesses, uma série de coisas que nós fazemos aqui na Terra que vão nos segurando, nos prendem às expressões da vida material. E na hora de retornar à espiritualidade, a gente está preso, tem dificuldade. Por que criança, por exemplo, não tem problemas quando há o desencarne? Ela é logo acolhida no mundo espiritual, levada para instituições ou levada para o cuidado de familiares desencarnados, porque a criança é um espírito adormecido. A criança só vai acordar para a existência humana a partir dos 7 anos, período que vai se prolongar pela pré-adolescência, depois pela adolescência, praticamente até a idade adulta, quando o espírito estará na plena posse da sua cultura, do seu conhecimento, da sua maneira de ser. A criança não tem dificuldade. O jovem também tem mais facilidade para se adaptar à vida espiritual, justamente porque ele não está comprometido ainda intensamente com a vida física. Então vai ser muito bem amparado, sem dúvida nenhuma. Embora ele deva contar, como sempre acontece infelizmente, com a dificuldade, aquilo que eu já comentei, dos familiares, né? Questionarem, ter dificuldade de aceitar aquela tragédia, muitas vezes a revolta, o desespero, isso repercute negativamente naqueles que desencarnam. Chico Xavier recebeu muitas mensagens de jovens que faleceram em acidentes, que foram muito bem socorridos na espiritualidade e que, no entanto, sofrem ou sofriam pelo comportamento dos familiares que ficaram. Há um caso aí bem ilustrativo de um jovem que faleceu num acidente em que pereceram perto de 30 e tantos jovens num acidente em São José do Rio Preto, um ônibus escolar que se precipitou num rio. E um desses jovens, ele tinha uma mãe, a mãe muito apegada a ele, tinha muita dificuldade para lidar com aquela tragédia da separação, e ela fez, inclusive, do quarto do menino um verdadeiro santuário. Ela deixou o quarto como se o menino fosse voltar, não mexeu em nada, ou ali sem tirar absolutamente nada do quarto. O menino se manifesta numa psicografia de Chico Xavier, que a mãe foi até Uberaba, mas nem era espírita. E o menino lhe fala que ele tinha sido muito bem acolhido pelos avós desencarnados, que ele estava muito bem na espiritualidade, e que o seu único problema era ela, porque ela pensava intensamente nele e pensava de uma forma negativa, se não aceitando, questionando, chorando e sofrendo. E o menino fala: mamãe, cada vez que a senhora fica pensando nas circunstâncias da minha morte, por afogamento, eu me sinto afogar novamente. E a senhora transmite essa impressão para mim, me faz muito mal. Então eu quero que a senhora acabe com esse santuário em que foi transformado meu quarto, dê tudo para os pobres, tem tanta criança precisando aí de ajuda, dos meus objetos de uso pessoal, eu distribuo tudo para os pobres. A senhora vai trabalhar com crianças também, trabalhe numa creche, faça alguma coisa. E no trabalho no campo do bem, em favor de famílias necessitadas, em favor de crianças, a senhora vai sentir a minha presença ali, a senhora vai se consolar. Então é isso, o grande problema é a família. A família não aceita, a família cria esse constrangimento para o espírito. Mas com relação aos jovens de Santa Maria, tranquilamente foram todos muito bem amparados, né? Como são muito bem amparados aqueles que desencarnam em qualquer situação.
Eu vou voltar à questão do luto, Isaías. Esse fato da recomendação de que a família se envolva em algo em benefício do outro, fazendo isto em favor daqueles que partiram e com os quais nos reencontraremos, porque esta a visão que a doutrina nos oferece, com muita segurança, isto ajudaria no trabalho do luto. Poderia, por exemplo, fazer com que aquelas etapas a que você se referiu fossem melhor equacionadas, a família sentisse de volta o desejo de prosseguir e fazer algo até em nome daquele que retornou? Eu vou te responder citando um caso concreto, omitindo nomes e dados que impeçam a identificação. Mas nós temos um companheiro de ideal espírita, cujo filhinho, na véspera do Natal, desencarnou. O filhinho tinha 2 anos. E eles estavam se preparando para se deslocar de uma cidade para outra, para passar a ceia com a família, e o menino, no seu assodamento, correu à frente dos pais para abrir o portão, que ainda era de correr, e ele tanto empurrou o portão que saiu do trilho, e o portão caiu sobre o tórax do menino, e ele acabou desencarnando em função desse trauma. O menino tinha 2 anos, eu estive no velório, na inumação, muito sofrimento, mas os pais espíritas convictos, dedicados, compromissados. O pai detinha uma certa condição financeira. O que fez esse pai? Comprou uma casa abandonada na periferia da cidade, num terreno amplo, e ali fundou e aperfeiçoou o prédio, reformou e tudo, e construiu um centro espírita. E o filhinho passou a ser visto no centro espírita, participando das atividades. Essa criança cresceu no mundo espiritual, se desenvolveu naturalmente, e hoje esse espírito não chega a ser um mentor da casa, mas é um grande amigo, irmão, companheiro, presente, inspirador de muitas atividades. Quando, pois, os pais conseguem superar desta maneira, cria um link, uma ponte entre eles, pais e familiares, amigos, evidentemente, cria uma ponte entre eles e o espírito desencarnado. E com isto, estabelece-se um programa de trabalho. O pranto inútil, estéril, desesperador, nada acrescenta de bom para ninguém, nem para quem fica, nem para quem vai. E aquele que abre mão, porque às vezes, Nazil, na nossa dor, no nosso desespero, há uma boa pitada de egoísmo. Precisamos sair um pouco da nossa dor para ocuparmos-nos com outras dores, com dores muitas vezes maiores que as nossas ou equivalentes às nossas, mas à medida em que nós conseguimos vencer essa dificuldade de nos fixarmos na própria aflição e vamos ao encontro de outras dores, isso redundará em grande benefício. Mas devemos fazer isso espontaneamente, não de maneira constrangida, obrigatória, como se a caridade fosse uma camisa de força, um gesso, ou faz a caridade ou morre. Não, isso deve ser uma busca natural, espontânea do Espírito. Posso participar um pouco mais? Não existem 2 reencarnações iguais no universo. Não existem 2 desencarnações iguais. Cada caso é um caso. E dependendo da condição do espírito de maior ou menor fixação nos valores materiais ou espirituais, serão as dificuldades de se libertar ou não. Recordando Jesus, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Para aqueles que vivem de maneira muito fisiológica, o desate é complexo. E aí nos permitiremos recordar Emmanuel. Para esses casos, morrer é fácil. O difícil é libertar-se. E interessante, Nazil, o condicionamento nosso.
nós fazemos do corpo e da vida na Terra a nossa maior referência. A impressão que dá é que o normal é estar encarnado, viver no corpo. E desencarnar é uma tragédia, é um problema, uma dificuldade. Meu Deus do céu, e agora? Mas, na verdade, nós somos, estando encarnados, os vivos mortos, enquanto que aqueles que desencarnam são os mortos vivos efetivamente. Há uma inversão de valores por conta dos nossos condicionamentos, fazendo do corpo a referência única ou maior para a nossa vida. O Richard pode trazer sua contribuição nesse sentido. Não há dúvida nenhuma, né? A morte, eu sempre digo que é mais difícil encarnar do que desencarnar, né? Eu acho a encarnação ou a reencarnação altamente complicada, porque de repente você vai vestir uma armadura de carne que vai inibir as suas percepções, você vai perder todas as percepções espirituais, você vai entrar numa amnésia profunda, vai esquecer todo o passado, e depois você vai ficar na dependência de adultos até praticamente a adolescência, dependência total e depois parcial até a idade adulta. Então eu acho muito complicado. A gente vê inclusive em narrativas feitas principalmente através da psicografia de Chico Xavier, espíritos falando dos temores do processo reencarnatório. Está chegando a hora de reencarnar, espírito com certas dúvidas e dificuldades. A gente vê Dona Laura no livro Nosso Lar, uma senhora que estava para reencarnar e era muito bem preparada, né? Uma senhora de nobres princípios, mas ela estava receosa do processo reencarnatório, justamente por esse esquecimento do passado, principalmente. Agora, desencarnar, não, desencarnar é retornar à pátria. A nossa pátria está no mundo espiritual. Aqui na Terra, a Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergue. Depende do que estejamos fazendo aqui. Então, não é a nossa pátria é o mundo espiritual. Mas, como disse o Isaías, nós estamos tão envolvidos pela vida material e pelo corpo que nos parece que a vida verdadeira é aqui e que a morte é uma tragédia, né? A gente encara, é interessante a questão da morte, né, Isaías? A gente acha que a morte é uma coisa tão ruim e quando morre uma pessoa boa a gente fala, coitado, tão bom, morreu, né? E quando morre uma pessoa ruim, a gente fala, bem feito, morreu, né? Porém, como lembra o codificador, se fosse um homem de bem, aquele que teria ido primeiro seria ele. Eu gostaria que a gente, para partir na parte final... E o Jerônimo Mendonça, de Minas, ele contava um caos de um companheiro que sofreu um acidente automobilístico grave, mas teve a lucidez de pegar o Evangelho, abriu e estava lá na página. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É um momento de lucidez que ninguém gostaria de ter. Ele ficou muito chateado com essa constatação. Com certeza. Vocês poderiam, para que a gente pudesse partir para o encerramento, trazer uma mensagem para as famílias daquelas pessoas envolvidas nessas mortes coletivas? De que jeito aquela expressão do Consolador, que todos nós sabemos a doutrina tem, poderia agora ser materializar? Que mensagem vocês dariam, em razão de toda a experiência que vocês têm, para essas pessoas? Porque eu sei que elas buscam as casas espíritas. Algumas sim, outras não. Quando havia entre nós a pessoa de Francisco Cândido Xavier, muitas famílias para lá corriam. Há todos, anos e anos, obras e obras, em que Chico recebia essas comunicações. Isso hoje é mais limitado, temos médiuns que atuam, mas uma série de complicômetros aí, para usar um neologismo. Que mensagem vocês poderiam deixar? Fiquem à vontade, o Isaías primeiro, o Richard primeiro. Que mensagem nós poderíamos aqui, no final desse nosso encontro, deixar para esses familiares? E para todas as pessoas que se perguntam, por que isso? Por que essas questões ocorrem? Por méritos indiscutíveis, o Richard fará o fechamento deste pensamento. Mas eu gostaria de deixar minha contribuição recordando Jesus.
Jesus matou a morte e por isso é denominado com toda a razão o Senhor dos Espíritos. Quando ele, no terceiro dia, reaparece, demonstrando a indestrutibilidade da alma, demonstra onde devemos colocar os nossos reais objetivos. O apóstolo Paulo, percebendo a importância da imortalidade da alma e a consequente comunicabilidade dos espíritos, deixou anotado nas suas cartas: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós eliminarmos a imortalidade do espírito, a consequente comunicabilidade e a possibilidade do reencontro futuro, tudo o mais perde a significação. Amar não tem sentido, crer na justiça não tem sentido, trabalhar não tem sentido, o sacrifício, a renúncia, a doação, qualquer virtude, qualquer comportamento ético proposto sem a certeza da continuidade da vida, perderia completamente a sua significação. Deixo para essas famílias, para quantos nos honram com a audiência, e a todos nós, esta recordação do Cristo ressurrecto, do Cristo vivo, com a certeza de que os nossos afetos que nos precederam vivem, nós viveremos, haveremos de nos reunir a eles, e esta reunião fica mais facilitada na medida em que nós soubermos tirar proveito dessas experiências, crescermos, nos estruturarmos, nos prepararmos, dando sentido profundo, belo, ético, nobre à nossa existência. Que essas famílias continuem confiando em Deus, esperando em Deus, confiando na vida, esperando na vida, com a certeza de que tudo passa, muitas vezes mais depressa do que supomos, e que um dia todas essas dores serão amplamente recompensadas na pátria espiritual. E agora, a palavra sempre autorizada do nosso Richard. Eu gostaria de lembrar ou destacar a condição do Espiritismo como Jesus prometeu, o Consolador prometido. O Espiritismo é o Espírito de verdade a que se refere Jesus na última oportunidade em que esteve com os discípulos, que viria, segundo a sua palavra, lembrar os seus ensinamentos e trazer lições novas que a humanidade naquela época não tinha condições de receber. E quando nós avaliamos a doutrina espírita e a comparamos com outras religiões, a gente nota que há diferenças fundamentais. Todas as religiões pregam a imortalidade da alma e as consequências do comportamento humano em relação à vida espiritual. Mas as religiões, de um modo geral, elas são todas especulativas, elas são baseadas em especulações dos teólogos a respeito da vida espiritual. Eles imaginam como seria a vida espiritual. E daí surgirem fantasias como o das penas eternas, fantasias como o dormir até o juízo final. Há uma série de ideias que não representam nenhum consolo para aqueles que ficam e que podem representar até instrumento de muito sofrimento para aqueles que ficam, como, por exemplo, você imaginar que um filho seu, por um comportamento totalmente irregular, comprometedor, criminoso, sem arrependimento, ele possa estar destinado ao sofrimento eterno, que é uma coisa que realmente seria profundamente chocante para qualquer um de nós, imaginar um destino desse para o nosso filho. O Espiritismo não é especulativo. Esse é o grande ponto, eu acho que é a grande vantagem do Espiritismo. Ele não é baseado em especulações de Kardec que o codificou. Ele é baseado em informações que Kardec recebia da espiritualidade. E a partir dessas informações é que ele nos dá uma visão da continuidade da vida, esse contínuo evolutivo que envolve o processo reencarnatório, né? Esse ir e vir, o mergulho na carne, através do qual nós vamos evoluindo, desenvolvendo nossas potencialidades, superando as nossas limitações. Então, quando nós temos essa visão objetiva proporcionada pela doutrina espírita,
do contínuo evolutivo envolvendo a reencarnação, o morrer, o reviver, o renascer e o remorrer, e voltar e ir indefinidamente até atingirmos um estágio de evolução que nos permita viver apenas no mundo espiritual, isso é profundamente consolador, porque de repente a gente começa a perceber que os nossos amados estão realmente apenas ausentes, eles não estão em compartimentos estanques na espiritualidade, eles estão perto de nós. A espiritualidade se projeta a partir do plano físico. O mundo espiritual começa exatamente aqui onde nós estamos, e os nossos amados nos veem, nos ouvem, nos acompanham, ficam felizes com a nossa alegria, tristes com o nosso acabrunhamento, torcem por nós, esperam por nós, torcem para que sejamos firmes, fortes, no enfrentar as vicissitudes da vida, para que o reencontro mais tarde se dê em base de vitórias sobre as provações humanas, ensejando-nos um luminoso porvir. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita, facultando-nos, inclusive, a ideia de que eventualmente podemos até entrar em contato com aqueles que nos antecederam através do processo mediúnico. Quantas e quantas famílias foram consoladas por Chico Xavier, recebendo a mensagem daqueles que partiram? Quantas e quantas famílias pelo Brasil afora, através de médiuns que estejam preparados para esse trabalho, têm sido beneficiadas por essas mensagens, que são atestados eloquentes de imortalidade, de continuidade da vida física no mundo espiritual. Os nossos amados nos olham, nos veem, nos esperam. Então, esse é o grande consolo que a doutrina espírita nos oferece, dando-nos condições para enfrentar as vicissitudes da Terra com a certeza plena, a convicção absoluta de que nós nos reencontraremos um dia. Esse é o grande consolo da doutrina. A você que permaneceu conosco até agora, o nosso agradecimento. Aos profissionais que aqui operaram enquanto pudemos reunir as impressões de Richard Simonetti, de Isaías, claro, acerca deste tema tão palpitante, para o qual as respostas espíritas, longe de representarem as leviandades que às vezes são ofertadas, é segura, é firme. Fica aqui o nosso muito obrigado e o convite para que esteja conosco em oportunidades que certamente se repetirão, quando teremos a chance de refletir acerca de temas que são palpitantes e para os quais, muito mais do que opiniões deste ou daquele estudioso, estas opiniões refletem um trabalho muito sério que tenta resgatar para o homem nos instantes atuais da existência, desde que a doutrina espírita aportou à Terra em 1857, mas tenta resgatar a Jesus e a sua mensagem. Muito, muito obrigado pela sua audiência.